Saudações a todos e a todas. Esse vídeo visa incentivar a leitura. Eu vou ler um texto de minha própria autoria. Meu nome é Carlos Leal. E antes de começar a leitura, gostaria de fazer um comentário sobre que de certa forma tem a ver com o tema do texto, né, que eu vou ler. Atualmente tá muito em voga, né, de alguns políticos dizer que vão combater privilégios, atacando o servidor público que realmente serve a população, como os professores, os funcionários de escola, né, que ganham na realidade muito menos do que deveriam ganhar, né, os professores de todos os níveis, os funcionários também. E esses realmente são exemplos de servidores que realmente prestam serviço à sociedade, que não são remunerados tanto quanto deveriam ser. E às vezes, não, e esses políticos atacam o servidor público no sentido de querer acabar com a estabilidade, porque a estabilidade é muito importante para os servidores, de forma geral, poderem denunciar alguma eventual regularidade de alguma chefia, ou principalmente para que ficam sem a estabilidade, o servidor público fica constrangido de dar opiniões políticas, né? E a estabilidade é importante para essas coisas, né? E não ficar à mercê de ser demitido por qualquer eventual chefia que entre no cargo, embora não esteja algumas vezes imune a perseguições políticas, né? E os verdadeiros privilegiados, que são aqueles que entram no serviço público sem concurso, que ganham muito mais do que deveriam, aqueles que estão num cargo por indicação e a gente vê pelo currículo daquela pessoa que não tem nada a ver com o cargo que ela está ocupando e está ganhando bastante dinheiro. Então, eu acredito que deveria haver concurso para tudo, né? E vamos entrar agora no texto que eu propriamente dito, né? Gostaria de relatar uma reflexão embasada na obra literária A Insustentável Leveza do Ser. Me refiro especificamente numa determinada passagem do livro em que Milan Kundera, contando a história de um casal que em suas vidas, numa situação de fundo, os personagens vivem em um contexto político conturbado, onde o personagem chamado Thomas escreve um artigo criticando o governo de seu país. Como consequência, o personagem se vê coagido a assinar uma espécie de retratação, onde também foi ameaçado de perder o emprego caso não rubricasse. Enquanto o personagem vive o dilema de assinar ou não o dito documento, Thomas percebe manifestações quase subjetivas de colegas, parentes, amigos, onde algumas eram de cumplicidade para a possibilidade da assinatura da carta, como que ele estaria desculpado por recuar, pois as coisas seriam assim mesmo, e todos esses medrosos estariam justificados. Por outro lado, havia sinais dos que queriam que Thomas não assinasse o documento.
pois assim demonstraria insatisfação geral com a maneira que o poder agia normalmente. Foram a maioria os mais jovens que se manifestaram assim. Thomas não assinou a carta e propôs que todos ameaçassem se demitirem, se caso ele fosse demitido. O que aconteceu é que seus colegas recuaram, ele perdeu o emprego. E continua a história da obra. Esta parte da narrativa do autor cabe uma reflexão muito ampla, traçando um paralelo com a vida real, não necessariamente da política que é tratada na obra, porém também em diversas áreas do campo profissional, que às vezes também está envolvido com a política. Tudo isso me leva a perguntar quantas vezes alguém que trabalhava percebeu que no seu ambiente de trabalho carecia de condições essenciais para o bom andamento do labor e da segurança de todos. Lutou por melhoras essenciais, foi às vezes mal interpretado por seu superior hierárquico e acabou sendo vítima de boicotes de alguns dos próprios colegas lambe-botas, covardes e puxa-sacos, e que muitas vezes eles próprios eram também os atingidos pelas más condições de trabalho. Assim encerro o nome desse texto, o título dele também tem o mesmo nome do livro, A Insustentável Leveza do Ser, entre aspas.